Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do podcast Relaciocinando. Para lembrar, podcast que a gente fala de gente que gosta de gente, gente que se preocupa com gente, temas que são humanos, principalmente que permeiam o universo corporativo. Eu estou hoje voltando no assunto da diversidade. É um assunto que praticamente não tem fim. A gente vai poder conversar cada vez mais nessa temporada a respeito da inclusão de pessoas que fazem parte do universo corporativo, que fazem a roda girar, que faz a coisa acontecer, e às vezes muita gente não sabe sobre isso. É muito raro a gente dar um holofote tão grande para as pessoas que estão dentro dos times das empresas, e é muito mais comum a gente dar tanto holofote para as coisas que acontecem para fora, né? Os produtos que são criados, os serviços que são prestados, a questão comercial da coisa, né? E vamos trazer um holofote um pouco mais para a questão humana. Hoje eu vou falar sobre pessoas com deficiência. E a gente vai abordar esse tema, e não poderia ser diferente, com dois convidados incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, com quem eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar, que vão hoje falar um pouco sobre a perspectiva, o olhar da pessoa com o PCD dentro das empresas. Existe uma frase de um autor desconhecido que diz assim: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E faz muito sentido, né? Uma coisa é você apenas ter a presença de alguém dentro da sua festa, outra coisa é ela fazer parte daquilo de verdade. Existem algumas estatísticas que dizem que 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, apenas 2,74% deles estão empregados, e dentre os que estão empregados, a maioria recebe até 1,5 salário mínimo. Tá? Isso são dados da CNN, estatísticas que são atuais, e esse é nosso mercado de hoje. Eu vou apresentar para vocês hoje o Alexandre Gouveia. Ele é analista de comunicação interna do Grupo SBF, com passagens pela Zurich, seguradora, Banco Santander, Mastercard e comentarista esportivo. Ele vai contar para a gente já a respeito disso. E eu tenho também comigo o Raul Gomes, que é analista júnior de comunicação, cultura e diversidade, com passagens pela Anima Educação, Laureate Brasil e Deloitte. Pessoal, obrigado por vocês aceitarem um convite, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer a pergunta inicial, a pergunta zero: como vocês se definem como pessoa com deficiência? Alexandre, quer começar? Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, Felipe. Muito legal fazer parte. Olha, para começar, eu acho que eu me defino como uma pessoa com deficiência física, mas principalmente como uma pessoa com muitas outras coisas além disso. Então, eu sou uma pessoa com esporte, com comunicação, com liberdade, com independência e com amigos. Ou seja, a deficiência é só uma das características no meio de muitas outras às quais eu dou muito mais valor e importância. Perfeito. Raul, e você? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Fê, por estar aqui também. Eu Obrigado que agradeço. todo mundo. Eu acho muito importante a gente falar desse tema e muito importante a gente focar em pessoas com deficiência e ver como elas se sentem. Por exemplo, sendo bem sincero, às vezes eu esqueço que eu tenho algum tipo de deficiência, porque assim, o que a minha mãe me ensinou, o que meu pai me ensinou, o que tudo foi ensinado dentro de casa, é que eu podia conquistar o mundo era meu. Então, não era porque eu tenho, né, na verdade, 1,30 e por conta disso eu não ia conquistar, mas
que isso é só uma característica. Então, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus momentos de farra, tenho meus momentos de estudar. Então, tudo isso faz Raul, e não porque ele é anão. E aí, quebrar isso, pra mim, é incrível. Mostrar para as pessoas, tipo, eu sou o Raul anão, mas olha tudo que eu sei fazer. Olha tudo que eu sou capaz de fazer. E é um pouco disso, assim. E é ótimo ouvir de outras pessoas falar, cara, você tem uma luz, você tem. Não sei, você me ensina a viver de um jeito tão diferente. Eu acho que esse é um pouco do meu propósito também para as pessoas. Que maravilhoso. Quem está só ouvindo a gente, não está assistindo, é, acho que já tem ali uma percepção dentro do que vocês acabaram de falar, sem criar qualquer tipo de estereótipo de vocês, o que eu acho incrível, né? Quem está assistindo no vídeo, já desde o início zero que eu comecei a falar, já viu vocês, já entendeu qual é a condição de vocês e talvez ainda hoje, tipo, nós tenhamos a cabeça no automático de criar estereótipos, né? É, o Bruno Carramenha, que foi um dos nossos convidados que, inclusive, estreou o podcast junto com a gente, que aliás, é professor seu, né, Alexandre? Foi meu professor de pós-graduação. Que maravilhoso. Grande Bruno, um abraço para ele. Um abraço pro Bruno. Ele trouxe pra gente já, falando de diversidade de uma forma um pouco mais ampla, ele trouxe a questão da lei de cotas, né? E falou também sobre como que nas empresas a gente ainda tem um preenchimento de cotas muito mais obrigatório do que realmente incentivado, que buscado de forma espontânea. Essa lei é a lei de 1991, ela é a lei número 8.213, e eu queria saber de vocês qual é o momento em que essa lei existe hoje, porque ela é de 91, nós estamos em 2013. Essa lei, ela ainda força as empresas a alguma coisa, ou a gente tem visto aí as empresas não precisarem mais tanto assim da obrigatoriedade da lei para começar a cumprir o teu papel, o papel responsável de trazer as pessoas com deficiência para dentro do time? Então, eu acho o seguinte, todos os direitos sociais das pessoas que foram historicamente violados por algum motivo, eles começaram uma jornada de legitimidade que começou pela obrigação. E assim também foi com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado. Mas, depois de tantos anos de criação dessa lei, eu acho que a sociedade como um todo já poderia estar num outro estágio em relação a isso, né? Você falou das empresas, as empresas nada mais são do que um reflexo do que é a sociedade, Sim. né? Então assim, eu acho que o grande erro é tratar a questão de cumprir a obrigação legal como a causa e não como consequência de um ideal verdadeiro, que é efetivamente promover a diversidade e a inclusão dentro do seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que até determinado momento se pensou que a lei colocaria as empresas no caminho certo, mas eu acho que fazendo esse caminho elas se perderam. Muito bem. Concordo em que você disse, mas também para mim, a lei sendo criada e tem existem diversos tipos de empresa, né, a gente não pode falar sei lá, de um tipo só. Mas eu entendo que hoje, para mim, na minha visão, as empresas estão saindo um pouco do estereótipo, do tipo de pensar: "Preciso ter 13% de deficientes aqui dentro, e aí 13 eu paro", mas ampliar isso e ver que, existe mais troca e existe um ambiente mais saudável com a diversidade. Por exemplo, no meu histórico, eu trabalhei numa empresa que até brinquei com a minha mãe, eu falei: "Mãe, eu tenho certeza que a lei de cota lá é para pessoas que não têm deficiência". Porque a moça que veio me recepcionar mas isso
Gente, é uma a cada, enfim, 1 Uhum. milhão. Mas eu entendo que as empresas estão meio que se quebrando, assim, e pensando mais fora da caixinha, na minha visão, assim, eu acho. Muito bem. Eh, Nós temos um momento aqui no podcast que a gente para a conversa e coloca um pouquinho de café para adoçar o momento aqui. Eh, e algumas pessoas já sabem como funciona. Nós temos algumas xícaras, algumas canecas aqui com frases muito, muito bacanas. Eu vou pedir para vocês escolherem algumas. Hoje eu vou ficar com a caneca do entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. Tá? Essa daqui representa muito o meu momento agora, porque com as gravações do podcast, unidos com os trabalhos que a gente faz todo dia lá na Arte pela Arte, ainda, tipo, a coisa começou a se acumular e começou a ficar mais corrida. Então, hoje a gente entrega, confia, dá uma surtada e agradece. Nós temos ainda a Por favor, aguarde instalando minha paciência. E aí, do outro lado, não foi possível. Nós temos as pessoas andam muito chatas, você não, você sempre foi. Nós temos o golpe tá aí, cai quem quer. Temos também nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Temos lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. E por fim, como consideramos justas toda forma de amor. E aí o nosso amor é mais forte. Raul, qual caneca que você gosta mais? Óbvio, vi que consideramos justas toda forma de amor. Ok. Então essa é a sua caneca. Ale? Eu vou ficar com a instalação da paciência. Instalação da paciência. Para quem está ouvindo a gente aqui, explica um pouquinho por que você escolheu essa caneca. Ah, porque eu me identifiquei muito com essa frase e acho que ao longo da vida a gente aprende o quão é importante reinstalar sempre a paciência, né? Porque ela nunca está instalada permanentemente, mas a gente tem que ir lá de novo e plugar, né? Não podemos desistir dessa conexão, digamos assim. E fazer que nem um aplicativo hoje, né? Versão 1.2, versão Exato, 1.3. exato. Então vamos para o nosso momento no nosso café. Para quem está ouvindo sempre, esse barulhinho é o barulhinho favorito do podcast Raciocinando. Raul? Posso? Pode, claro. Explica para mim por que você escolheu essa caneca. Escolhi essa caneca porque, além de ser uma pessoa com deficiência, eu sou vamos dizer assim, do Vale, mas então eu sou homossexual. E pra mim, ser uma pessoa com deficiência e LGBTQIAPN+, já quebra outro paradigma, já quebra outra coisa, porque parece que eu tenho que estar sempre numa caixinha. Eu não posso ser, como eu digo, né, como eu me relaciono, eu não posso ser anão e viado. Ou sou anão, ou sou homossexual. Então, tipo, ser as 2 coisas parece ainda mais quando eu saio do armário, enfim. Uhum. Por isso, e eu acredito muito no amor, e o amor em todos os tipos, o amor em todas as versões. E eu acredito que com amor a gente consegue tudo, assim. Maravilhoso. É rico demais poder conversar com vocês, trazer esse lado humano da vida. Esse é o intuito do podcast Raciocinando, para a gente raciocinar o relacionamento entre as pessoas. Infelizmente, a gente está num momento em que eu costumo dizer que o exemplo lá de cima não está mais chegando e todas as pessoas estão tentando correr atrás do seu próprio caminho, e isso está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais, infelizmente, individualistas, né? Então, talvez por bem ou por mal, mas as pessoas estão pensando muito mais em si próprias e esquecendo de pensar nos próximos, né? Eu estava conversando antes do episódio começar com o Alê, e a gente estava falando justamente sobre a importância dos aliados dentro das empresas, quando a gente fala sobre legal, então beleza. Então o Ale é uma pessoa com deficiência, então o Ale como o Marcelo ontem falou também pra gente na gravação do episódio dele, ele falou, eu virei o Google
da inclusão racial, né? Então, eu virei o totem da informação, né? Então, eu tenho que saber de tudo e preciso ensinar tudo a todo mundo. E eu não gostaria de ser essa pessoa. Apesar de eu ser professor, de eu ser palestrante, eu não gostaria de ser essa pessoa. É, e aí eu pergunto para vocês, os aliados que também vão atrás da informação, que também vão atrás do letramento, que também vão atrás da evolução como pessoa, qual a importância deles? Eu vou começar com a Alê, que eu queria que você trouxesse aquilo que a gente estava conversando antes da gravação. Perfeito. É o seguinte, uma causa se torna forte, né, quando ela tem representantes ativos somados aos aliados. Mas o que que é um aliado? Não é uma pessoa que vai chegar para mim e vai falar: "Ale, me conta tudo sobre o universo PCD". É uma pessoa que tem uma identificação, natural com essa causa, por algum motivo pessoal ou profissional dela, e ela quer contribuir com o nosso progresso, a nossa evolução. Para isso, ela vai estar envolvida em grupos de afinidade, em discussões, ela vai pesquisar sobre o assunto, vai ler sobre o assunto, vai falar sobre o assunto e pode muito bem trazer novas perspectivas que eu, como representante, posso não conhecer, nunca ter pensado. E isso é importante. Sim. Eh, porque também, eh, ninguém vai ser um aliado eficiente de todas as causas. Eu acho que você se alia às causas que tocam o seu coração de alguma forma. E por algum motivo pessoal ou profissional, uma causa vai tocar mais forte do que a outra. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Uhum. É muito melhor você ser um aliado eficiente de uma causa do que ser um aliado ineficiente de todas. Então, eu acho que é muito olhar pelo ângulo do outro, né? Então, como o Raul falou, é muito legal as pessoas chegarem para a gente e falar: você tem uma luz, você inspira muita gente, né? Mas a melhor resposta que eu posso dar para essa pessoa não é só, ai, obrigado, fico feliz de ouvir. É, cara, obrigado, mas assim, você, do seu jeito, com a sua condição física, a sua cor, sua orientação sexual, o seu tudo, você também pode. Encontre como. Excelente. Muito bom. Você tem tido, Raul, esse contato com aliados que fazem esse bem, principalmente na jornada, na tua jornada profissional? Sim, eu contei com aliados, aliadas, aliados, assim, incríveis para comigo e para mim também. Eh, Pessoas que demonstravam tinha todo esse conhecimento, tinha, como a Lei falou, a paixão, tinha essa afinidade com o assunto. Na época que eu comecei no mercado de trabalho ainda não existiam grupos de afinidades, enfim, dentro das empresas, mas eu via que as pessoas queriam tentar ajudar de uma forma, tentava pesquisar, tentava me dar também uma outra perspectiva, um outro pensamento, e pessoas me marcaram muito, assim, muito, 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 que eu falei: "Cara, essa pessoa tá pensando, começou a pensar do jeito que eu penso", assim. Por exemplo, se tem uma coisa muito no alto, eu não consigo pegar por conta que eu tenho 1,30 m. E a pessoa fala: "Não, porque a gente pode começar aqui baixa", na empresa mesmo, "a gente baixa isso aqui, já manda fazer uma obra", fala: "Mas espera, calma", tipo, é muita coisa, assim, Sim. é isso, sabe. Ter uma pessoa ali com você, que tá vendo todo o externo e ao mesmo tempo tá ali contigo e, enfim, te ajudando a seguir e construir um caminho dentro daquela empresa muito melhor para você se sentir mais confortável. Muito bom. Eu acho que, considerando o público do Relaciocinando, nós temos bastante pessoas de recursos humanos ouvindo a gente e acho que talvez seja um dos públicos que mais vão enriquecer com esse tipo
de assunto que o raciocínio não está trazendo, mas aí eu queria aproveitar então para fazer para vocês uma pergunta que é, principalmente depois da pandemia, eu acho que se tem uma área, um departamento que precisou se reinventar, que precisou crescer e mudar a forma de enxergar a jornada deles e a jornada de todos os outros, foi o recursos humanos, né? Lógico, aí você fala, mas a comunicação interna também. Sim, mas também a gestão de pessoas, o people, sim, todos eles. Mas aí eu queria saber muito sobre de vocês, qual é a percepção de vocês sobre o RH hoje, se ele está conseguindo, e se ele tem fontes de informação, se ele está conseguindo se adaptar a esse universo do PCD, no momento que você precisa atrair talentos para dentro da empresa. O que vocês acham, Raul? Olha, fazendo um breve recapitulo aqui da minha mente, eu acho que sim, que tá conseguindo, e a gente hoje tem outras ferramentas, a gente pensa de um jeito, depois, pós-pandemia, né? A gente pensa de um jeito totalmente diferente que a gente não pensaria antes da pandemia. E eu acho que vem muito conectada com inclusão e vem uma coisa mais ligada à acessibilidade para mim. Eu não sei se eu falei nada com nada, mas na minha cabeça tudo faz sentido e eu liguei tudo, assim. Muito bom. Não sei se o Alex quer completar. Assim, eu acho que o RH precisa de um pouquinho menos de preocupação com o R, porque recurso muitas vezes tem, Uhum, e um pouquinho de mais preocupação com o H, perfeito. que é o humano. Então, assim, se eu tenho um propósito de ser mais diverso e inclusivo, eu preciso ter um plano para quebrar as barreiras que eu já conheço. Então, assim, eu preciso de X PCDs. Mas às vezes eles podem não ter a formação que eu preciso para essa vaga que eu poderia destinar. Tá certo, mas aí o que eu trago é assim, será que o único jeito de eu qualificar esse candidato seria, pagando uma mensalidade de 2 ou 3 mil reais para ele fazer uma faculdade, por exemplo? Será que não tem formas alternativas, sabe? Internas também. Internas e mais acessíveis tecnicamente, financeiramente, que ele possa aprender alguma coisa que vai ser útil para mim e depois que ele tiver comigo, traçar uma jornada mais ampla. É, porque assim, se você se propõe a fazer diferente, você tem que dar esse segundo passo, entendeu? Você ter as pessoas não quer dizer que você promove a diversidade, porque o que mais importa não é o que você faz. Eu contrato pessoas PCDs. O que importa é como você faz, como eu gerencio elas aqui dentro, como elas se desenvolvem, como que eu consigo conciliar o perfil dela e a necessidade que eu tenho, sabe? Então eu acho que falta muito esse segundo passo, que às vezes fica esquecido em detrimento de cumprir o primeiro, que é o número, é a cota, sabe? Então, Uhum. assim, conversando dá para chegar num consenso, sabe? Mas muitas vezes o final da história eu poderia trazer ele não tem a qualificação que eu preciso, então eu vou buscar outro, e aí a coisa não anda, parece que a roda gira em falso, porque daí você nem consegue as pessoas e nem mais pessoas e nem consegue desenvolver as que você tem, aí você fica travado. Aí você fica travado. Eu tinha uma pergunta que ia ligar a isso, mas como você falou sobre qualificação, eu quero adiantar uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que é a seguinte: como é que é a busca para construir uma qualificação, para construir um currículo que
traga para o mercado, tipo, uma equidade aí, como é que eu posso dizer? Que equipare o PCD com o restante da população. É óbvio que a gente sabe que para o PCD, para ele conseguir se qualificar, as oportunidades são menores, e o acesso a elas também é menor. Então, imagino que na corrida da construção de um bom currículo para se candidatar a uma boa vaga, já comece ali um pouco mais atrás. Como é que é hoje a busca por isso e como é que foi para vocês dois? Olha, eu acho que eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu tenho consciência que dentro desse universo de PCDs, eu faço parte de uma fatia, assim, mini fatia, não é nem uma fatia, é um Um pedacinho, pedacinho. tipo, um em sei lá quantos mil ou milhões que teve uma boa base. Então, assim, eu venho de uma família com uma boa condição socioeconômica, diferente de muitas outras pessoas com deficiência. Então, me qualificar foi um desafio muito natural, assim, não exigiu, vamos dizer, um esforço adicional ao que todo mundo faz. Mas tem 2 coisas importantes que eu acho que muitas pessoas não pensam, que eu gostaria de colocar aqui. Por favor. Eh, a primeira é: isso não quer dizer que para mim foi mais fácil, porque muitas vezes as mesmas pessoas que contribuíram com a minha formação técnica foram pessoas com um pensamento, posso dizer, involuntariamente equivocado, mas muito capacitista, né? Que é aquela coisa de você subestimar ou superestimar alguém apenas por fazer alguma coisa. Então, brigar pela minha independência doméstica foi difícil, pela minha independência fora de casa foi difícil, pela minha aceitação perante pessoas sem deficiência foi difícil, no mercado também é difícil. Eu tô batalhando para ir morar sozinho daqui a 2 anos e meio, 3 anos, e eu conheci até, outras pessoas fisicamente mais limitadas que eu, por favor, fisicamente, Fisicamente. volto a Ok. a destacar, fisicamente, e até com menos recursos que eu, que alcançaram isso muito mais cedo. Então isso é uma coisa que me incomodava, que eu falava: "Eu também preciso conseguir". Falo isso não desmerecendo elas, pelo contrário, enaltecendo, porque, assim, eu também preciso chegar lá. Isso era uma coisa que me doía, me dava Uhum. aquela cutucada ali no coração. E a outra coisa que eu gostaria de destacar é que eu acho que eu tenho uma missão muito clara como ser humano, porque eu não posso me contentar com esses privilégios. Eu preciso fazer com que outras pessoas da minha comunidade também tenham essa chance. E eu não encontrava na vida oportunidade de fazer isso até que chegou o meu projeto de empreendedorismo esportivo. Conta pra gente um pouco. Ixi, aí vai longe, a gente pode fazer um outro episódio só sobre ele, se você quiser falar de esporte. Mas em resumo, numa das empresas que eu passei, estava acontecendo a Paralimpíada do Rio, né, em 2016. E aí tem aquela febre, né? Nossa, vamos falar de paradesporto um pouquinho até que se passem mais 4 anos e chegue a próxima, né? E a ideia é que a gente ia fazer textos para a intranet da empresa com profissionais que fizessem esporte. Aí eu conheci um colega amputado que jogava vôlei sentado, o Marcos, abraço para ele, que eu sei que ele vai assistir o podcast. E ele falou: "Pô, nós temos um time, vai lá jogar".
Falei, pô, beleza. Vôlei sentado, né? O em pé que não dá, mas o sentado, quem É sabe, muito né? bem-vindo. Aí eu fui lá conhecer, só que eu tenho um problema de quadril, né? Tá. E quando eu tô no chão, eu preciso do apoio da mão. Aí eu falei, poxa vida, desiludi. Como é que eu vou jogar vôlei com a mão no chão? Lascou, né? Aham. Mas aí eu conheci os meninos, conheci a realidade deles. Falei, não, por gentileza, vocês me colocaram no chão, me volta para a cadeira e deixa eu dar uma observada. E aí eu falei, bom, preciso ajudar de alguma outra forma, né? E aí fui frequentando, fui, fui me aproximando deles e hoje eu estou na diretoria da Associação Vôlei Paralímpico Osasco, Que legal. né? E eu já fui um pouco de tudo, já fui, tentei ser jogador, não deu, já fui técnico, hoje eu sou auxiliar técnico, gerenciador das redes sociais do time e virei um diretor mesmo, ajudei eles a criar uma empresa, né, ter um CNPJ, ajudo com busca por patrocínio, né, prospecção, com parcerias, eu que cuido do caixa da empresa, e eu quero que todos eles prosperem na vida por meio do esporte, porque o esporte sempre foi uma paixão para mim e me ajudou muito na minha inclusão. Então, eu já joguei futebol, já fui goleiro, sentado no chão e na cadeira, sou técnico de futebol, aí por diversão, porque gerenciar 2 times não é É, possível, algum deles eu não vou fazer direito, para ninguém, realmente. e tem esse projeto do vôlei que é um trabalho paralelo, e que acho que eu me dou muito para ele por ele me dar essa oportunidade de ajudar pessoas como eu, que não tiveram as oportunidades que eu tive, e de mostrar, acho que para mim mesmo, em primeiro lugar, e depois para os outros, de que sim, eu me importo com o todo, e eu acho que com esse ideal eu já ajudei também muitas pessoas sem deficiência, e aí o recado que eu passo para ele é aquele que eu falei: obrigado por tudo que você vê em mim, mas você também pode. Mas você também pode. E é aquela coisa que você estava falando da qualificação não convencional, porque olha só, você passa por administração, né, gestão, recursos financeiros, relacionamento, né? Tem Sim, muita coisa aí que durante todo o tempo você está não só aprendendo, ensinando e trazendo para o teu ambiente de trabalho também, isso no seu dia a dia, né? Então, é muito bacana. E no que diz respeito à qualificação, Raul, daquela pergunta que a gente trouxe agora há pouco, como é que você enxerga essa busca pela qualificação hoje? Eh, Também me vejo, não num cenário de privilégios, enfim, mas eu vejo que minha base familiar foi muito forte para isso. Por exemplo, um dos ensinamentos dos meus pais é: o mundo é seu, vai lá Sim, e conquista. O que que você precisa? Vai estudar, vai, enfim, você pode fazer tudo que você quiser. Você só não vai ter tamanho e aí o resto você vai atrás. Então, ter isso desde o início e pensar, cara, eu posso conquistar o mundo e não me pôr limites, enfim, nada, fez com que eu abrisse primeiro minha cabeça para depois abrir de todo mundo que estava à minha volta. Então, fui atrás de um emprego, por exemplo, que pagasse minha faculdade, consegui, então fiz arquitetura, sou um arquiteto hoje, enfim. olha, E aí, tanto que dentro da minha casa, minha mãe falava: "Como que você vai ser um arquiteto com 1,30 m?" Aí eu falei: "Mãe, eu não sei, eu tô aqui pra quebrar o tabu. Eu vou ser um arquiteto com 1,30 m, 1,29 m, enfim, não interessa." Aí ela: "Não, bonito isso de se ver, acho que eu nunca conheci um arquiteto", enfim. Então eu tive essa base familiar muito forte e essa faísca. Eu falo que eu sou uma pessoa muito inconformada, assim, que eu tenho um monte de ideia louca, enfim, e eu quero fazer acontecer, nã-nã-nã-nã. E aí isso eu acho que me leva a caminhos e me leva a traçar coisas, por exemplo: "Ah, beleza, eu terminei a faculdade agora. Só que é o suficiente pra me enquadrar em mais coisa? Não, não é. Então vamos fazer um curso depois disso." E boa. aí isso começa a me trazer vantagens, vamos dizer assim, porque essa fome, né, que eu tenho de conhecimento, de essas coisas, me fazem a chegar a lugares que hoje eu tô e vou chegar muito mais longe daqui pra frente. Mas pensando também em acessibilidade, enfim, minha deficiência hoje é só
altura, então, com isso, eu não sei o que eu vou falar aqui, mas Tá excelente. Vocês acham que hoje é mais eficiente, ah, ainda falando dentro do universo dos recursos humanos, você ter vagas criadas especificamente para pessoas com deficiência ou você ter pessoas com deficiência participando de vagas abertas de modo geral? Eu acho que o que leva a essa questão da vaga específica ainda é muito a questão do número da cota. Mas eu acho que num cenário em que você pensa em progresso, evolução, sim, tem que ser um processo, natural e aberto a todos, em que as pessoas concorram entre si pelas suas qualificações e competências, mas não por uma condição física que pode ser diferente. Uma provocação que eu fiz num evento de uma consultoria de diversidade, inclusive a do Bruno, foi o seguinte: no anúncio de uma vaga de emprego, poucas vezes eu vi assim: vaga para mulher, vaga para negro, vaga para alguém do grupo LGBTQIA+. Uhum. Desculpa se eu não falei a Todas as sigla letras. certa, eu nunca vi isso, mas vaga para PCD eu sempre vejo, né, então, assim, por que isso, né? Da mesma forma que você pode enxergar como uma espécie de tentativa de inclusão, às vezes você está, na verdade, segregando, né? Exatamente. e uma coisa que me incomoda um pouco nessas vagas que geralmente são para PCD, é que eu acho que eu nunca vi, ou se eu vi foi pouquíssimas vezes, uma vaga, sei lá, para gerente, uma vaga para diretor, uma vaga para Perfeito. eu sempre vejo, ai, assistente, auxiliar, cargos muito baixos, mais operacionais. E aí, para mim, isso me traz um incômodo, Sim. porque ser PCD não é você, sei lá, na cabeça das pessoas que publicam, que pensam nessas vagas. Mas, chegou em auxiliar. Beleza. Daqui ele vai, sei lá, para assistente e acabou. Tipo, esse cara ou essa pessoa, enfim, não pode ser um diretor, um CEO ou alguma coisa maior que isso. E aí, eu acredito que deveriam ser vagas abertas, só que eu acho que hoje a sociedade, enfim, não está preparada para isso. Só que também ampliar o leque de vagas para pessoas com deficiência, porque para mim, auxiliar, assistente, coisas pequenas, não que, enfim, as pessoas são mais qualificadas para fazer mais coisas também. Só completando o que ele falou, perfeita colocação. Eu acho que isso é muito correto que você colocou e muito sério, porque assim, essas vagas, muitas vezes elas são trabalhos físicos, vamos dizer assim, ou seja, você já está presumindo que a pessoa não teria condição de fazer algo que venha do intelecto, sabe, do Uhum. pensamento, dessa capacidade. Você não tem plano de carreira, né? E tanto elas podem ocupar qualquer posição, que ele pode ser gerente, diretor, presidente, o que que seja, ele sempre vai estar na tal da lei de cota. Ah, sim. Então a empresa não está deixando de cumprir a obrigação dela, entendeu? Mas eu acho que precisa sair desse ciclo vicioso aí, né? É verdade. E ainda pensando no universo PCD, talvez seja um dos universos que mais diversidade dentro do próprio universo tem, né? Porque se você pensar na régua do homem e da mulher negra, do LGBT e etc.,
a gente não tem tanta diferenciação entre eles quanto temos no PCD, porque o PCD nós temos pessoas com limitações físicas, mas a gente também tem outros tipos de limitações que vão fazer com que aquela pessoa tenha dificuldades diferentes ou facilidades diferentes, não importa. E aí, quando você abre uma vaga para o PCD, você, na verdade, tá colocando todo mundo ali na mesma régua, né? Então, é o que você Exatamente. falou agora. Trabalhos que uma pessoa, por exemplo, com nanismo faria, que uma pessoa com cadeira de rodas não Ou faria. até uma máquina faria. Sim. Exatamente. Agora, uma pessoa deficiência visual também não faria, mas uma pessoa com deficiência auditiva faria. Então, é um universo com muita diversidade dentro de si próprio, né? Isso é muito louco. Nós tivemos a pandemia agora e a pandemia trouxe não a novidade, mas parece que veio para ficar o trabalho remoto. né? Como que vocês enxergam hoje que o trabalho remoto pode auxiliar na contratação ainda mais da pessoa com deficiência? Eu acho que pode auxiliar, sim, até porque o a gente talvez não se preocuparia tanto com deslocamentos, né. E na ótica do cadeirante, né, que sou eu, esse é um ponto importante, mas não é por isso que, por exemplo, as empresas têm que deixar de pensar em acessibilidade no escritório, Ah, sim. porque o que mais tem se falado hoje é o quê? Regime híbrido, né. Então, em alguma hora, você vai. Você vai para o E você escritório. vai porque nada substitui o contato humano. As pessoas precisam interagir. eh, não pode ser sempre webcam. Então, né, uma coisa não pode invalidar a outra, tem que ser complementar, né? Também não pode ser uma ferramenta para esconder esse tipo de exclusão que a gente estava falando aqui. Sim, é uma coisa que eu penso também é que o trabalho híbrido vem para auxiliar e também ajudar. Por exemplo, como o Fê falou, tem uma diversidade dentro do ramo, né, dentro da sigla PCD. Então, essa diversidade faz com que umas pessoas precisam de um jeito de adaptação, outras pessoas têm outro jeito, enfim. E o home office, para mim, vem para acessibilidade, vem para ficar mais diverso, vem para e também, como o Ale falou, o contato presencial é uma coisa que aproxima, uma coisa que o contato quente ali. Então eu acho que deveria, ou quer dizer, eu acho que deveria não, eu acho que o home office é muito bom por conta de acessibilidade, enfim, diversidade, e o presencial é bom também por esse contato e que as empresas deveriam pensar nos 2 e não: "Ah, beleza, esse é PCD é um profissional PCD, então esse aqui vai ficar 100% home office, esse aqui que Hum. não tem nenhuma deficiência, a gente faz um híbrido e ele consegue vir, sei lá, 2, 3 vezes no escritório". E aí você exclui uma coisa da outra, né. Então acho que uma coisa tem que andar lado a lado com a outra, assim. Bacana. Eh, e aí a gente fala do trabalho remoto, acho que tem muita gente que gostaria, na verdade, que o trabalho fosse 100% remoto para sempre, né? Afinal de contas, né, eu estou na minha casa, essa minha casa foi mobiliada por mim, ela tem a minha cara e etc, mas como o Ale falou, o trabalho ele precisa ser híbrido, então ele não exclui a necessidade da empresa acabar entrando numa espécie de acomodação aí de, legal, já que a casa dele é completamente Adaptada. adaptada a ele, eu não preciso mexer aqui na minha empresa, né? E falando dessa iniciativa das empresas em pensar de forma diferente, como trazer as pessoas, não importa que tipo de diferenciação elas tenham entre si, eu queria saber de vocês, particularmente da comunicação, que as empresas têm colocado agora, tipo, para as pessoas com deficiência, se elas têm sido comunicações que têm realmente feito algum tipo de impacto, principalmente na conscientização de quem não é,
Ou ela ainda está naquela fase de a gente tem só que falar sobre isso e eles falam de forma muito superficial. Como é que está a comunicação atualmente? Quer falar sobre isso, Raul? Posso falar. Eu acredito que a comunicação ainda tá muito inicial, assim, a gente fala, mas ao mesmo tempo não fala, e a gente toca uns assuntos, mas não toca, enfim. Pensando também em acessibilidade em tipos de comunicação, né. Acredito também que tá embrionário ainda, porque a gente não tem, recursos que pessoas por exemplo, uma pessoa visual teria para entender aquela comunicação, então audiovisual não tem enfim, eu acho que tá embrionário, mas tá caminhando, mas ao mesmo tempo não, sabe, uma coisa meio vai, não vai, mas eu acredito que vai dar tudo certo aí se a gente É o te caminho. é. Eu acho que é uma jornada de evolução, né, para todos, mas eu acho que as pessoas sem deficiência, por mais que conheçam ali no trabalho ou na vida alguém com deficiência, ainda ficam muito à margem daquele universo. Ah, não é comigo, é com as pessoas com deficiência, sabe? Sim. E também é muito com você porque a gente está falando de melhorias coletivas. Eu brinco que, assim, tudo que for, dando um exemplo banal, assim, né? Tudo que for fisicamente adaptado para pessoas com deficiência, para cadeirante, vai ser melhor para todo mundo. Ou alguém sem deficiência vai me dizer que adora subir escada. É muito legal. Você sabe, assim? Pois é. Adora subir o degrau na plataforma do metrô. Se sente assim realizado. Ou do ônibus, sabe? Sim, É uma coisa incrível subir a escada do ônibus, é verdade. sabe? Só que aquilo não passa no seu mindset, né? Uhum. Mas eu gostaria de trazer um outro lado aqui também, Sim, que é o lado da meia-culpa. Porque, assim, às vezes parece que a gente está aqui cobrando, né? E também tá. Tem que cobrar mesmo do nosso coletivo, né? Pessoal, profissional, da sociedade como um todo. Mas eu acho, como eu estava te falando ali nos bastidores, que falta mais união entre todos os grupos minoritários, porque eles têm especificidades, têm, mas eu acho que como ideal a diversidade e a inclusão é uma só, sabe? E as pessoas precisam entender também a causa do outro para que, como um todo, elas façam mais diferença, sabe? Então, eu já conheci outros PCDs com os objetivos deles, outras PCDs, né? Eu falei, cara, não é por aí, não se vitimize, não espere que tudo esteja adaptado para você. Muitas vezes é mais produtivo você ver como que você vai eh, fazer aquilo do jeito que é possível antes de ser adaptado para você, e aí sim você vai chamar a atenção para aquilo, sabe? Por exemplo, eu pego muito aplicativo de transporte, Uber e tal, e eu pago caro por isso, porque é um preço da independência. sim. Não gosto muito que me levem para cá e para lá, por mais que possam fazer isso. Mas aí, às vezes, o motorista vai lá e quebra uma peça da cadeira. Poxa. Aí eu tenho que pagar. E aí o cara fala, pô, mas chama um carro adaptado. Um carro adaptado que tem muito menos disponível, que vai demorar muito mais para chegar e que eu não vou ficar confortável porque vai balançar pra caramba. Então, assim, mas ninguém tem obrigação de aprender a mexer na cadeira. Eu falo, bom, obrigação não tem, mas eu acho que eu também pago igual todo mundo paga e certamente não estou na cadeira por opção própria. Então, assim, Exatamente. E e, e, consideração, né? Não precisa ser e pedido. aí, se eu pego só o carro adaptado, eu estou indo mais devagar, mais desconfortável, estou esperando mais e estou deixando de colocar essa pulga atrás da orelha de todos. É verdade. Esse lance da consideração eu acho tão incrível como algumas pessoas, elas
elas simplesmente não têm ativado nelas. Eu tive recentemente em um escritório compartilhado e enquanto estavam várias pessoas ali ao redor dessa pessoa trabalhando, essa pessoa ligou uma reunião e falando de uma forma muito alta, começou a atrapalhar todo mundo que estava ali, né, ao redor dela. E aí eu falei, cara, alguém vai ter que falar isso para ele, né? Porque no andar que a gente estava não tinham funcionários do próprio escritório. Então eu levantei e falei, oi, tudo bem? Me apresentei e tal, etc. E falei para ele, olha, a gente que tá aqui ao seu redor, tal, tipo, tá com uma dificuldadezinha de trabalhar porque o seu tom aí na reunião tá muito alto e tal. E lógico que a gente até poderia levantar aí para outro lugar e a cara que ele fez foi de sim, pois é, sabe? Ele não falou, mas ele fez uma cara de então, né? E eu falei, e é injusto que a gente tenha que se adaptar a você que, né? Aí virou e falou assim, pois é, só sabe que eu não estava imaginando que isso aqui fosse uma biblioteca, né? E eu olhei e falei, né? E não tem nenhuma placa aqui dizendo que eu preciso ficar em silêncio. E eu virei para ele e falei, cara, realmente isso não é uma biblioteca, mas também não é um auditório, É, né? E não precisa ter placa, desde que as pessoas tenham consideração umas pelas outras, né? Porque consideração não precisa ser pedido, né? E eu acho engraçado como o ataque, a resposta é sempre um ataque, né? É sempre um sim. deboche, ou é Uhum. sempre, cara, isso é um problema seu, isso não é um problema meu, né? Então eu gostei muito quando você falou, cara, a gente não tá aqui para cobrar, a gente não tá aqui para atacar. E realmente o podcast ele não é um projeto feito para atacar, para punir, para cobrar. Não, ele é para se fazer pensar, né? Porque Uhum. daqui de dentro vem muita coisa, muita riqueza, muito material humano para você poder abraçar, olhar e falar, cara, o que que eu vou fazer com isso tudo? Tem muita coisa aqui que eu posso pensar, né? Que eu posso, mas enfim, eu acabei desviando para falar sobre a questão da consideração. eh, e eu gosto muito de ver na comunicação algumas iniciativas que são consideradas a acessibilidade da comunicação, né? A gente tem agora muito usada a hashtag para cego ver, né? Que em qualquer postagem que você vai fazer numa intranet, numa rede social, você consiga fornecer para o deficiente visual aquilo que está sendo falado, que está sendo o tema que está sendo abordado. Vocês têm visto isso acontecer com mais frequência? A acessibilidade na comunicação? Sim, tenho visto. Tenho visto e até uma provocação que eu trago é assim, se a gente, tem aqui a tradução de Libras e tal, por exemplo, ou o Braille, né? Ah, mas a gente ainda não tem uma pessoa X, então a gente não precisa fazer esforços nessa linha, né? Ah, mas imagina que legal se pudesse ter e se já tivesse preparado. Então, assim, se antecipar um pouco, né? Abrir portas. Ah, eu fiz Sim. isso aqui, não tem ninguém. Mas quem sabe a gente não consegue achar uma pessoa assim, traz, já tem a preparação. E por que que eu vou usar a hashtag para cego ver se eu não tenho Sim. deficiente visual aqui? É isso que você está dizendo, né? Por exemplo, Sim. é, já mostrar isso nas mínimas ações, porque são, no fim do dia, as mínimas ações que fazem as grandes diferenças, né? E aí, por isso que eu falo, quando eu falo, não, precisamos fortalecer o PCD por causa da obrigação legal. Eu falei, ih, lá vamos nós de novo. O mesmo discurso de sempre, né? Sim. Não começou pela construção, né? Colocou como causa e não como consequência. Mas estamos aí numa evolução coletiva e que a gente possa sempre falar sobre isso, né? E aprender junto e construir junto. Acho que isso é, acho que isso é importante. E nas suas andanças como analista de comunicação, Raul? Pra mim, uma coisa que o Ale falou, que foi você ir praticando, ir fazendo sem ter a pessoa ali presente ou, enfim, no meio, eu acredito também que isso é muito melhor, porque quando chegar uma pessoa, o ambiente já vai estar adaptado. Por exemplo, sei lá, coisas que você acha engraçado, ou que você acha
meio estranho e, por exemplo, eu sei falar Libras. E aí tem alguns sinais de Libras que você quer rir, mas ao mesmo tempo você não pode porque é uma coisa séria que você tá falando. Então, você preparar as pessoas e você ir ali meio que, ó, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é o jeito que a pessoa se comunica. Então, ou a gente fica todo mundo sério e se comunica, ou a gente, enfim. E aí, a pessoa que chega, a pessoa fica muito mais confortável também. A hashtag pra cego ver, eu acho incrível isso. Trabalhei como social media e era um requisito, assim, primordial pra gente. Então, e tem aplicativos que fazem A a leitura. leitura e faz automaticamente. Só que eu lembro que eu sentava e eu falava, eu vou escrever tudo que eu tô vendo. Eu vou pensar numa pessoa que não enxerga, enfim, e eu vou pedir pra alguém ler pra mim pra eu ver se eu consigo ver isso aqui. Se eu não conseguir, eu vou reescrever de novo. E aí eu sentava e falava, então fundo, nananana, e não sei o quê, nananana, e eu ficava uma coisa desse tamanho. Mas assim, detalhe tinha, porque eu escrevia tudo. E aí, e pensar no outro, enfim, ter a compaixão, eu acho que é incrível, assim. Essa hashtag, preparar, enfim, inserir, eu acho que tudo isso agrega ali. E outro ponto também é assim, a gente até brinca, né? O pior cego não é o que não consegue ver, é o que não quer Que ver. não quer ver. E não é o que não consegue ouvir, é o que não quer ouvir, não é o que não consegue falar, é o que não quer falar, não é o que não consegue andar, é o que não quer andar, quer que venham até ele, né? Então, assim, é muito difícil para as pessoas assumir que elas têm preconceitos, né? Você fala racista eu, homofóbico eu, capacitista eu, mas muitas vezes você não é nada disso até que sai da sua zona de conforto. Ah, você pode ajudar aqui? Não, não posso, não sei fazer isso. Nunca fiz. Você não anda com acompanhante? Olha, Então, né? E aí quando sai da zona de conforto, aí a pessoa, aí cai a máscara, né? E eu sempre é, brinco que assim, cara, é, tem os PCDs, as PCs congênitas desde o nascimento e adquirido, né? Eu sou congênito, mas tem muitos adquiridos. E assim, claro, a gente não deseja isso para as pessoas, né? Mas eu sempre brinco, porque eu acho que ajuda a desmistificar. Cara, amanhã pode ser você, pode ser alguém que você conhece. E a sua vida, a vida de alguém que você conhece, não vai acabar, mas vai ter que se transformar vai ter que ser para transformado. ela fazer as mesmas coisas de outro jeito. E aí seria legal se você não esperasse isso para colaborar. É. Sim. E aí entra a palavra consideração de novo, né? Que a É, gente estava falando agora. Vocês acham que ainda, ainda é necessário que a liderança seja preparada para poder lidar com as pessoas com deficiência? Vocês têm visto que muita dessa liderança já está sendo preparada? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu enxergo quando a gente tá lidando com pessoas, independente de cargo, independente de qualquer coisa. Mas eu acredito que sim, porque abrir o mindset da cabeça da liderança, por exemplo, é primordial, assim, porque, pô, a pessoa é, sei lá, um cargo alto. Se a pessoa não tem toda essa proposta, essa coisa de diversidade dentro da cabeça dela, você pode pegar todos os times da empresa. O time dela vai ser o menos diverso possível, mais parecido, pessoas mais idênticas, vamos dizer Uhum, assim, sim. fisicamente. Uma liderança que já tem um preparo sobre diversidade, enfim, tem essas coisas na cabeça, é um time mais diverso. E, infelizmente, hoje eu acho que a gente tá mais pra esse lado aqui. Sim. Tipo, ainda uma coisa mais fechada, uma coisa mais Homo- velada, homogênea. tipo, pessoas que se parecem, assim. eu acho que todos precisam ser treinados, inclusive os líderes, mas não apenas eles, porque assim, tudo bem, o líder tem o papel de ser um bom cascateador, né, de disseminador das mensagens com a equipe dele, mas os indivíduos também precisam de treinamento, não pode ser só via líder, senão você tem sempre um interlocutor. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Sim, Quando sim. chega no 10º, a mensagem já mudou totalmente. Então, assim, eu acho que
o treinamento da liderança é um caminho importante, mas não pode ser o único. Todo mundo tem que ser treinado. Inclusive a ouvir essas pessoas, quebrar aquele gelo de perguntar as coisas, porque você está demonstrando um interesse. Sim. Isso já é ótimo. Você falou do humor, que você é bem-humorado. Eu também, eu acho que o humor é um bom quebra-gelo nesse sentido. Assim, pô, cara, parece que você faz uns bullying com você mesmo. Eu falei, não, porque eu acho que isso ajuda. E ajuda nesse sentido, sabe? De quebrar esse susto. Ai, desculpa de perguntar alguma coisa. A gente não quer ofender, né? Não quer te deixar bravo. Só que muitas vezes o que deixa bravo ou chateado é não fazer isso. Ou fazer algo porque porque ele decidiu da cabeça dele, entendeu? Sem ouvir, sem ter a experiência do outro lado, sem buscar informação, Sim, capacitação. Ah, exato. não, mas eu pensei que era assim. Então a gente também pensa um monte de coisa, né? Mas tem que sempre estar revisando e repensando. Mas acho que assim, sempre se pode melhorar, sempre se pode tomar cuidado para ser menos preconceituoso, né? Menos estereotipado, menos E é enviesado. exatamente. E aí isso é um gancho muito bom para algo que eu queria trazer aqui sobre a influência do lado de fora, principalmente da internet, na cobrança de que não só as empresas, né, mas que o mundo realmente acabe aceitando e respeitando e tolerando melhor qualquer tipo de diversidade, né? E aí hoje falando especificamente sobre os PCDs, as PCDs, como é que tem sido essa influência dos juízes da internet, né, que de repente vem alguma coisa que não foi muito bacana que aconteceu e começam a cobrar, e as empresas começam a se comportar diferente justamente porque aquilo ali viralizou, virou trend topic e tá sendo extremamente holofotado, não sei nem se essa palavra existe, mas está colocado em evidência, né? Como é que vocês veem essa influência? Aí já entra um pouco daquele princípio Big Brother, né? Sim, Quando você sabe que está sendo observado, está sendo visto, você age diferente. E aí que tá. Mas às vezes nas mínimas situações cotidianas você descobre o verdadeiro eu das pessoas. Então, às vezes você pode cobrar uma coisa, foi só uma palavra mal colocada. Então, mas é aí que eu vejo que se já foi mal colocado aqui, como é que lá na frente vai se construir algo diferente, sabe? sim. Então é isso, são os sinais. São os sinais muitas vezes não vistos, são os mais verdadeiros. Não tenho o que completar aqui. A gente vê muitas empresas nas redes sociais, às vezes se comportando até. Você entra num LinkedIn da vida depois de alguma coisa que ficou muito evidente na própria internet, e aí de repente você vê postagens, e você olha e fala, nossa, de repente todas as empresas resolveram falar sobre isso, né? É, Até onde isso aí é muito bom, porque realmente conduz por um caminho que, por mais que tenha sido forçado, ainda assim isso passa a fazer parte da realidade, e até onde isso é ruim por ter justamente não começado de forma espontânea, né? Sem contar que coisas que começam assim, nesse nível, eu acho que não dura muito tempo. Porque quando aquilo abafa, óbvio, pessoas serão impactadas com aquela discussão e pessoas farão uma reflexão. Só que, sei lá, algumas pessoas vão falar: "Ah, passou, morreu, tipo, não penso mais nisso, vamos, segue a vida", e aí, sei lá, a empresa que caiu matando em cima de um fato, o fato pode acontecer de novo, e aí, dessa vez que aconteceu de novo, não. Ah, mas a gente já falou disso aqui. Tipo, a gente vai trazer de é. novo, aí começa, mas não é mimimi? Não Veja é? aqui o link do comunicado a respeito. É, tipo, e aí eu acho que é meio que isso, assim. O, eu queria desmistificar
um mito e eu não posso dizer que eu sempre soube disso, eu aprendi isso muito pouco tempo atrás, o mito de que a busca por emprego da pessoa com deficiência, muita gente acredita que ela é muito pequena. Ah, porque ela entra numa empresa, vê uma pessoa ali numa cadeira de rodas e vê uma outra pessoa ali sem um dos membros do corpo dela, porque o físico é a primeira coisa que chama a atenção da visão, né? E ela fala, bom, só tem dois. Bom, aí ela chega numa outra empresa, só tem um. Dá uma impressão de que é muito pouca gente PCD que realmente está procurando emprego. E aquela estatística que a gente trouxe no início, 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, 24% de 200 milhões é muita gente, Sim. né? E acho bom a gente desmistificar isso de que é pouca gente, né, com algum tipo de deficiência procurando por um emprego. É muita gente, né? Então, mas aí eu trago uma provocação por um outro ângulo, porque assim, de novo a gente está se baseando em números, né? Mas em termos práticos, assim, em termos diversos, inclusivos, será que não tem mais valor, vamos dizer, 10 PCDs devidamente incluídos, sabe? Do que um monte só fazendo número. Todo mundo precisa ser incluído, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, será que a gente não está num momento de pleitear mais qualidade e menos quantidade? Que a quantidade seja uma consequência da qualidade, sabe? Sim. Senão a gente vai continuar correndo atrás de número, pensando só em quantidade e não em qualidade, sabe? Então acho que assim precisa se domar esse demônio que se criou, né? Uhum. Que é o número, que são os órgãos reguladores que não querem ver plano, querem ver só O número cumprido. número, exato. Entendeu? Entendi. É toda uma. Sabe aquela frase do Charlie Brown e da Negra ali? É o sistema que tem que mudar, Sim. sabe? Não adianta. Recentemente a gente teve uma PCD muito conhecida como vice-presidente aí de uma das candidatas, né? Sim. E isso foi uma coisa que fez um barulho. Mas, assim, vamos supor que ela tivesse sido eleita e que a causa ganharia um novo holofote, assim, mas para que. Isso não garante nada. Para que garantisse, o sistema tem que mudar, o pensamento tem que mudar. Se você me perguntar qual que é o seu maior obstáculo, eu não vou falar do degrau, da calçada, eu vou falar do pensamento das pessoas. Sim. Só completando o que você estava falando sobre a qualidade, sobre, enfim, isso tem que mudar. Desde que eu entendo por gente, assim, que quando eu ia começar no mercado de trabalho por uma inquietação minha, com 16 anos, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero trabalhar. Teve gente que teve a ousadia de me falar, por que você não se aposenta? Ô, louco. Tipo, Já com vivi isso também. 16 anos. E aí eu falei, não, mas as pessoas não se aposentam com 16 anos. As pessoas trabalham a vida inteira e depois elas se aposentam. Esse é o ciclo natural. Então, eu acho que com a qualidade a gente precisa de conscientização. Porque se a pessoa tem a pachorra de me falar com 16 anos, por que que eu não me aposento? Tipo, o que que ela tá pensando que ela é da vida dela? Oh, É, meu Deus. é juiz, enfim. E é um pouco disso, assim, sabe? Ó, eu já vi gente que perdeu 3 pontas do dedo e correu para se aposentar por invalidez, caso real. Então, acho que a gente não se surpreende com alguém virando para você e falando com 16 anos, por que você não faz esse jeitinho, né? Não dá esse jeitinho aí para você ficar bem na fita, né? É estranho mesmo. Não, eu me preocupo muito com essas pessoas. Porque, assim, se um dia ele perder, como é que você falou? Três 3 pontas do pontinhas dedo. do... Então, se ele perder 3 pontas do dedo e conseguir o benefício por invalidez, um dia ele vai ver
que isso não é suficiente para ele conseguir tudo o que ele quer. Uhum. Só que daí, quando ele vê, às vezes ele não foi atrás de outras coisas. E aí ele vai estar encrencado. É, Então, assim, me preocupo muito com ele, né? sim. Gente, estamos nos aproximando do fim É. do nosso episódio. Sempre no final a gente faz uma brincadeira aqui para ainda quebrar ainda mais o gelo, que eu trago alguns cards para a mesa com palavrinhas do nosso cotidiano de comunicação, as palavrinhas globalizadas, e eu vou colocar aqui para vocês alguns cards e eu vou pedir para vocês dois juntos escolherem um só. Atrás desse card tem uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas que tem a ver com a carreira de vocês, tá? E a pergunta que vocês escolherem, eu também vou responder, tá? Então nós temos aqui, para quem está ouvindo, a palavra insight, skills, call, ASAP, deadline, invite e meeting. As palavras que foram escolhidas nos outros episódios já foram tiradas daqui. Qual palavra vocês gostam mais? Olha, eu particularmente posso vir aqui com a minha dupla. Eu Sim. gosto de insight. Olha, batemos. Olha só! Eu também. Maravilhoso. A pergunta que nós temos atrás do card do Insight é: conte uma situação constrangedora de forma engraçada que você já passou no trabalho. Aquela vergonhinha que você fala, eu não acredito que eu fiz isso. Quem quer começar? Mas aí, eu que fiz a bobagem ou foi o outro? Pode ter sido até o outro, né? Mas a situação constrangedora que você já passou normalmente é feita por você mesmo, né? Ah, sim. Ixi, você tem uma em mente aí, Raul, para Eu começar? tenho do outro, assim, mas assim, Vamos Não, lá. então começa você e deixa eu pensar um pouquinho aqui. tá. Do outro, isso aconteceram algumas vezes já. Mas, enfim. É impressionante, às vezes, quando eu passo por uma pessoa e a pessoa vem falar com voz de criança pra mim. E aí ela não fala com voz de criança para mim. Às vezes eu estou com outras pessoas, tipo, num hall de elevador, e fica, ai, que bonitinho. E aí, isso pra mim, eu fico, quê? Gente! Tipo, calma. Tipo, eu tô no meu trabalho. E aí, ai, eu. Gente, isso não é normal. Essa pessoa não é normal. É. Então, isso é uma coisa constrangedora É do outro que verdade. vem pra mim. É verdade. Agora, se você quiser agora, eu penso aqui. Não, então, acho que da perspectiva do outro eu posso falar uma vez que eu fui usar o banheiro, estava sendo ajudado por um colega, e a gente viu o banheiro ocupado. Geralmente o banheiro adaptado é ocupado por pessoas sem deficiência. Isso é um Ah. problema do mercado, assim. Uhum. E ali estava acontecendo mais uma vez, e a pessoa demorou bastante para sair do banheiro. Opa. E aí, foi até o meu colega que cobrou, né? E aí na porta tem o adesivo do cadeirante, que lá que todo mundo conhece, e o cara falou, tá escrito em algum lugar que é para cadeirante? E aí meu colega falou, tá bom, fulano, você tá certo. E na hora eu fiquei tão bravo que eu agradeci ele por responder, porque se eu respondesse não ia sair coisa boa ali. Ui, realmente. Mas eu acho que o que eu poderia ter falado é, não só, tá mais do que escrito, tá desenhado. Tá desenhado. E você não percebeu. E aí, da situação pessoal, eu sempre brinco muito e tal. Às vezes, alguns falam que é demais, que às vezes rola um constrangimento até o pessoal ver que eu sou assim mesmo e que eles também podem brincar comigo, assim. E aí, uma vez eu estava no casamento de de uma das pessoas que foi minha chefe na empresa. Era um lugar bonito, a gente estava lá em Ilhabela e tal. E tinha um salão e tinha um deck que dava na água, literalmente na água. E aí, tava à noite, assim, a gente do lado de fora comendo, bebendo, e eu comecei a brincar, né, que eu ia cair na água e tal. E aí, uma pessoa que eu não sabia quem era, que era o tio da noiva, pegou e puxou a cadeira, assim, pensando que eu ia cair de verdade. E aí a história meio que repercutiu, assim, Eita. no casamento, chegou nos ouvidos da noiva. Não, ele estava caindo, eu puxei a cadeira. Gente. E aí chegou na mãe da noiva, na noiva, foi não, foi tudo consciente, assim,
Oh, Eu não meu quase Deus. caí nem nada e tal. Imagina a preocupação da, Não, da noiva que vai e, casar. e se criou um mito, assim, de que realmente aconteceu e não aconteceu nada. Olha, você podia ter, né, assumido essa versão da história, né? Falar, a partir É. de hoje eu vou falar para todo mundo que eu caí. Que lugar inacessível, o que que é isso? Não, e ficou aquela. Não, mas o que pegou não foi nem isso. Foi a Olha o repercussão. que o cara causou no casamento Exatamente. da Ah, Cher. mas daí eu falaria do lugar. Eu falava, ninguém mandou esse lugar ser assim. Se fosse adaptado, não teria caído. Não, e tava tudo certo, assim. Não... Nossa, mas foi aquela coisa da fake news, né? Gerou Gerou uma para fake desfazer foi news. difícil. Ó, no meu caso, a situação constrangedora também no dia foi muito sério, mas hoje eu já conto isso dando risada, né? Eu tenho uma condição, eu sou convulsivo, tomo os meus remédios de manhã, à noite, todo santo dia, e até o fim da minha vida eu vou tomar. E aí eu estava ainda como estagiário numa agência de publicidade e alguém teve uma ideia de que seria muito bom para empatia mesmo entre os funcionários que a gente pegasse um sábado e no sábado a gente invertesse o papel de todas as pessoas lá de dentro da agência. E para a gente ver como é que é o dia a dia do outro que faz aquilo que complementa o nosso trabalho. Eu cheguei bem cedo, 7 horas da manhã, e eu não estava me sentindo muito bem. Eu lembro que, por algum motivo, eu parei num orelhão. Para as pessoas jovens que estão ouvindo a gente hoje não sabem que é um orelhão, é um telefone público. E no que eu tirei o telefone do gancho, eu caí no chão. A minha sorte foi que foi de frente para a agência, então alguém da janela olhou lá para baixo e falou: aquele ali não é o Felipe caído no chão, né, desmaiado? Ah, bom, correu todo mundo para tentar me acudir. Eu acordei sentado numa cadeira, e eu soube que aquele dia nunca realmente aconteceu. Aquela experiência nunca aconteceu por conta do Felipe que caiu no chão duro e precisou ser acudido. Não sei se as pessoas ficaram mais aliviadas que aquele dia não aconteceu, porque. Ou se elas realmente olharam e falaram, pô, o Felipe estragou tudo. Mas hoje eu conto isso aí dando risada, mas foi uma situação muito constrangedora que eu passei no trabalho. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês no episódio de hoje. Eu não canso de repetir para todo mundo que participa aqui o quão rico é a contribuição de vocês, é o compartilhamento de vocês. Cada vez mais que a gente puder, que a gente traga esse tipo de conscientização para quem possa assistir, para quem possa ouvir, para quem possa estar num ambiente de trabalho e ter acesso a isso, para que aos poucos a gente comece a lembrar que, poxa, não sou só eu, né, que estou aqui nesse mundo, tem gente ao meu redor, tem pessoas com muitas necessidades diferentes, seja ela PCD, seja ela uma pessoa negra, seja ela uma pessoa branca, uma pessoa mulher, uma LGBTQIA+, temos pessoas ao nosso redor e isso é importante. Como dizia o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, todos existimos e são valiosos, né? Não foi exatamente assim que ele falou, mas para condensar. Então, eu quero dar aqui uma oportunidade de vocês compartilharem com o público que está assistindo as redes sociais de vocês. Você, se quiser compartilhar a do seu projeto, fica à vontade, porque eu acho que isso vai ser incrível, tá? Mas agora a câmera é de vocês. Novamente agradeço você pelo convite, agradeço o Raul também por estar conhecendo ele aqui, trocando experiência. Acho que a gente precisa, como eu falei, né, sempre seguir conversando, evoluindo, aprendendo e crescendo junto, né? E que isso é muito legal, não é problema errar, não é problema querer melhorar, não é um problema passar a agir diferente em relação a alguma coisa, né? Se a gente busca melhoria sempre, é o que importa. Todo mundo fala, os PCDs são pessoas especiais, né? Eu acho que cada um é especial dentro da sua própria singularidade e às vezes falta uma melhor forma de descobrir e mostrar isso, né? Mas para quem gosta aí de vôlei, conheça o Vôlei Paralímpico Osasco. Esse é o Facebook, esse é o Instagram.
E quem quiser contribuir com a gente, entender um pouquinho de como está a nossa dura realidade, só digitar lá Juntos pelo Vôlei, Kikante, Kickante. Para quem não puder contribuir, ajude divulgando, que é tão importante quanto. O meu Facebook também é Alexandre Gouveia. Para quem está assistindo e não ouvindo, me reconheça pelos cabelos que dizem que é de Jesus Cristo, mas não é dele. Na verdade, eu sou um anjo que vem enviado por ele, né? E quem está perto de mim está sendo protegido por alguma espécie de aura. Que delícia. Você muito não bom. consegue ver, mas você consegue ouvir, muito mais poderoso. Muito bom. Brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez e Eu que agradeço. tamo junto aí para colaborar. Muito bom. Também agradecer estar aqui com o Fê, com a Lê. Eu acho que isso aqui torna uma coisa, precisamos falar sobre isso, e uma coisa muito mais gostosa e rica de trocas, enfim. É muito bom e me sinto muito honrado de estar aqui e compartilhar Eu que histórias sim. da minha vida e trabalho e, enfim, tudo. É, eu vou divulgar meu Instagram, porque, assim, ali é uma coisa bem Raul, e o jeitinho que eu levo a minha vida bem doida, tanto que a minha biografia é digital influencer e a não nas horas vagas. É um link que eu faço. Então, é @Raulzão, mas é ZAUM. E é isso, quem quiser ali, você vai ver a vida doida que eu levo, minhas fantasias de carnavais, que eu amo carnaval, enfim, como é uma vida com uma pessoa com nanismo, assim, que é normal, ao meu ver. Sim. Eu desfilo no carnaval. Oh, beleza. Então tá chegando. Estou indo para a 4ª edição. Olha só, por alguma escola específica? Barroca Zona Sul. Barroca, Abraço aí aos pra todo mundo. componentes da Barroca e da ala do Bosque. Quem quiser ver o Alexandre desfilando, Barroca Zona Sul, quando estiver passando, não perca. 3ª escola do desfile da sexta-feira. Aí, ó, então já tá bem instruído. O podcast Relaciocinando, ele é um projeto inicial, é um projeto feito por uma pessoa que é publicitário, é homem, dentro de muitos padrões e que todos que a gente está tentando quebrar aqui. Todos os episódios estão sendo postados na íntegra, sem edição alguma. Eu não tenho medo de errar nas minhas perguntas, eu não tenho medo de falar com as pessoas sobre assuntos que eu não sei. A intenção é de verdade aprender junto com vocês que estão assistindo, que estão ouvindo esse podcast e conseguir se colocar no lugar do outro, que é uma coisa muito difícil. É a palavra empatia, que até outro dia era a palavra do momento, mas que tem um poder muito grande. A empatia com o próximo, a empatia com quem é diferente da gente. Então, se hoje, nesse podcast, a gente conseguiu quebrar mais um tabu, entender ainda mais do universo de pessoas que realmente levam uma vida bastante diferente, num ritmo diferente e de forma diferente que a nossa, isso já serviu para criar um impacto muito legal, como diz o Alê, no coração de cada um, tornando todo mundo bem mais especial do que a gente pudesse imaginar. Então, eu agradeço. A rede social do podcast Relaciocinando é do projeto Relaciocinar, Instagram, @Relaciocinar, YouTube, Relaciocinar e também publicado no LinkedIn. Eu espero todos vocês na publicação do próximo episódio. O que vocês tiverem de comentários, por favor, coloquem aí e quem sabe isso também não vira um assunto para um próximo tema, para um próximo episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima.